Você sabe o que é insalubridade? E o que é periculosidade? Vamos ver o que nos diz a CLT sobre esses direitos dos trabalhadores? O artigo 189 da CLT. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. O artigo 193 da CLT. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. A. Inciso 1. Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Inciso 2. Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Agora que você já sabe a diferença entre insalubridade e periculosidade, vamos entender como o Poder Executivo Municipal pretende readequar na prática esses adicionais aos agentes públicos municipais. E essa questão da insalubridade, mexer nesse tema agora, ele é complexo, é complicado, mas é de ofício do prefeito fazer o que é correto. Então, hoje nós temos uma situação onde a legislação nossa, ela fala, a legislação federal, ela fala que insalubridade é direito do trabalhador quando, em alguns casos. Então, eu sempre falo, quando é direito, é obrigatório pagar. Quando não é, a gente não paga. Então, existe o direito de algumas pessoas de receber ou não, tanto a insalubridade como a periculosidade. Então, dentro da insalubridade, que muitos funcionários da prefeitura recebiam, e recebiam de forma indevida, de forma errada, foi feito um laudo de quem tinha direito e quem que não tinha. Foi contratado porque a legislação obrigou a ser contratado e fazer o laudo. E aí sim, agora vindo o laudo, a gente tem que aplicar a legislação e ela vai ser aplicada. Então, assim, a insalubridade ela é quem está exposto a algum tipo de risco físico, químico, biológico, recebe 10%, 20% ou 40%. Então, isso quem fala que tem direito ou não tem é um laudo. Então, hoje, nós fizemos o quê? Quem tem direito vai receber, quem não tem direito não recebe. Isso não é de ofício do prefeito e tentar identificar quem que ganha e quem que não ganha. Então, a partir desse momento, a legislação vem nos cobrando isso, principalmente com a implantação do E-Social, você tem que apresentar os relatórios, e a gente tem apresentado e colocou nos relatórios quem tem direito e quem que não tem. O que nós estamos fazendo para minimizar essas percas de quem perdeu? Porque, na verdade, quando você fala em insalubridade, por exemplo, que estava se pagando 40%, você paga em cima do salário mínimo. Então, muitos profissionais ganhavam R$400 a mais em cima do salário mínimo. Para quem ganha R$1.500, os R$400 faz muita diferença em termos de percentual. Não que para quem ganha lá 5, 6 mil, não faz diferença, mas o impacto nas suas contas é diferente. Então, nós tiramos, foi retirada a insalubridade de quem não tem direito, e uns que não recebiam e têm direito vão receber. Então, é o correto que nós estamos fazendo. E para as pessoas que ganham menos de 2 salários, a gente encaminhou um projeto para a Câmara de Lei, um projeto de lei para a Câmara, para que a gente faça uma complementação num período de 6 meses, né, retroativa ao mês passado, para que a gente faça uma complementação por 6 meses dessa diferença que eles estão perdendo. Então, os vereadores vão apreciar a matéria e aprovar, imagino que vão aprovar para a gente estar fazendo esse repasse, que num período de 6 meses, aí sim, a gente fazer um ajuste, uma reforma administrativa para as pessoas que ganham aí abaixo de 2 salários, a gente dá um aumento real para essas pessoas e ajudar também no dia a dia dos nossos colaboradores da prefeitura.
O E-Social é uma plataforma do governo, né, que já existe há alguns anos, onde o governo ele fez uma plataforma para juntar todas as informações referente ao funcionário ou servidor público, né, porque o órgão público ele entrou também dentro do E-Social. Então, antes a gente tinha que prestar contas para diversos órgãos, né, então a gente tinha que fazer DIRF, RAIS, tinha que fazer a parte da segurança do trabalho, que era enviada ao Ministério do Trabalho. Então, o E-Social juntou isso tudo numa plataforma só para ter o controle, né, sobre a vida funcional e pessoal do servidor público ou funcionário privado. Agora, para ficar bem claro, o que é a insalubridade? A insalubridade é quando a pessoa, o servidor ou o funcionário, ele está exposto a um ambiente que tem agente nocivo e que ele trabalhe diretamente com isso, tá? Porque muitas pessoas têm dúvida aí, por exemplo, estou no hospital, mas eu faço serviço administrativo, hospital ambiente insalubre. O ambiente sim é insalubre, porém a atividade que ele exerce não é insalubre porque ele não está diretamente em contato com o agente nocivo. E a periculosidade? Periculosidade, a NR16, ela determina que são ações perigosas, tá? Então, a gente aí tinha um conflito, eu dirijo, na NR, a gente segue normas, né? Normas de segurança do trabalho. Na norma, dirigir carro não é considerado, por exemplo, periculoso. Periculoso é quando você transporta líquidos inflamáveis, quando você dirige a trabalho, motocicletas, você trabalha com ambiente radioativo. Então, isso é considerado periculoso. Agora, eu queria que você explicasse de onde que veio essa alteração aí na taxa de insalubridade e periculosidade. A taxa sempre existiu, tá? Tá na norma do Ministério do Trabalho, a taxa sempre existiu, grau mínimo, médio e máximo. E quem classifica o grau é a própria norma, tá? Então, a gente segue a norma, faz a classificação dos riscos, aí é feito o levantamento do PGR, que a gente chama que é um programa de gerenciamento de risco, faz esse levantamento, passa para um profissional habilitado para poder definir as insalubridades e periculosidades, né? Que pode ser um engenheiro ou um médico, que foi o nosso caso, que foi licitado o médico do trabalho para fazer esse laudo, e ele define conforme a própria norma. Então, se aquele funcionário está numa função que a norma determinou que é grau médio, ele tem que receber grau médio, porque agora essas informações ela vai para o E-Social. Então, agora, E-Social ele vai conflitar folha de pagamento com a parte de monitoramento de saúde do trabalhador. Então, se a gente manda no E-Social que esse trabalhador, segundo a norma já existente, que ele é grau médio, e a prefeitura pagaria grau máximo, a prefeitura tem que responder o porquê. Entendeu? Porque ele não está enquadrado naquilo. Então, o que aconteceu foi uma adequação de algo que já existe e que precisou ser feito. Todos os municípios precisou se adequar, porque ele entrou no E-Social. Antes era empresa privada, até MEI tinha que prestar contas ao E-Social. E o quarto grupo ficou sendo, então, os órgãos públicos, que teve que se adequar, sim, porque tem conflito de informação dentro da plataforma do governo. Você tem informações de quantos servidores foram afetados com essa nova mudança aí? Olha, em média, aproximadamente 400 servidores.